A paz de Deus e a graça de Cristo esteja dentro do teu coração. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez. Sejam todos bem-vindos. Nesta oportunidade, eu irei tratar de um assunto importantíssimo. Por isso, eu peço a tua atenção. Assista esse vídeo com bastante cuidado. Eu tenho certeza que esse vídeo muito vai te abençoar e juntos nós vamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero falar de um dos frutos da justificação pela fé. No vídeo passado eu falei sobre a justificação pela fé. Hoje eu quero falar do que a justificação pela fé produz dentro do cristão. A justificação pela fé produz muitos frutos, né? Frutos importantíssimos na vida do cristão. E hoje eu quero abordar um desses frutos, que é a paz com Deus. A paz com Deus não é a mesma coisa de paz de Deus, né? Inclusive, eu abri esse vídeo, né, saudando aqueles que vão assistir esse vídeo com a paz de Deus. A paz de Deus é uma coisa, a paz com Deus é outra coisa. A paz de Deus é aquela paz que excede todo entendimento, que guarda a nossa mente, guarda o nosso coração diante das adversidades da vida, e que está lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, no verso 7. É um sentimento puro, é um sentimento nobre, é um sentimento perene, que todo cristão tem. Uns têm mais do que outros, isso vai depender da busca individual de cada pessoa, né? Mas que todos têm a paz de Deus. A paz com Deus, que é o que eu vou tratar e que é um dos frutos da justificação pela fé, que está aqui no livro de aos Romanos capítulo 5, é outra coisa totalmente diferente. Então eu te convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 5, para que a gente juntos possamos identificar o que é essa paz com Deus e quais os impactos positivos que essa paz com Deus vai produzir dentro de mim e dentro do teu coração. Vamos iniciar a leitura. Abre a tua Bíblia no capítulo 5 do livro aos Romanos, a partir do verso 1. O primeiro verso vai dizer assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que nós vamos entender é que antes de nós sermos justificados, nós não tínhamos essa paz com Deus, né? Isso aqui o primeiro versículo já deixa isso bem claro. Então quer dizer que essa paz só se adquire a partir do momento que nós recebemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador e somos justificados pelo seu sangue. Vamos prosseguir para que a gente possa identificar o que é essa paz com Deus. O verso 8, ele vai dizer assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Verso 9. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Outra coisa que nós vamos entender é que após nós sermos justificados, nós vamos ser salvos de uma ira. Que ira é essa? Aquela mesma ira que João Batista ele falou. Ele disse: quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então existe uma ira futura destinada a todos aqueles que não foram justificados pelo sangue de Cristo. Que ira futura é essa? É a ira do Cordeiro que está lá no livro de Apocalipse, né? Destinada a todos aqueles que não vão ter direito a ser salvo, né? Não foram justificados pelo o sangue de Cristo, não tem paz com Deus. Então esses estão reservadas, né, a ira futura, a ira do Cordeiro, né? A condenação eterna, esta é a ira futura. Aqui no versículo 10, aí já começa a esclarecer o que é ter paz com Deus. Versículo 10 diz assim: porque nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Verso 11: e não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual alcançamos a reconciliação. Então, ter paz com Deus é você agora não ser mais inimigo, é você agora não ser mais alvo da ira de Deus, é você agora ser reconciliado pelo sacrifício de Cristo, tornado justo aos olhos de um Deus santo, e você agora não está mais destinado à ira futura. Então, hoje, você agora foi reconciliado com seu Criador. Isso nos remete ao Gênesis, né? Lá o capítulo 3, quando Adão ele caiu. A palavra de Deus diz, né, que quando Adão caiu, ele perdeu a paz com Deus, né?
ele perdeu aquele relacionamento, aquela intimidade com o seu Criador, aquela proximidade, né? Por quê? Porque ele se tornou um pecador. A palavra de Deus diz que os nossos pecados faz separação entre Deus e nós. Então, o homem que ele não foi justificado com Deus, né? Ele não se reconciliou com seu Criador, então ele não tem paz com Deus, ele é inimigo. Então, isso é ter paz com Deus, é nos reconciliarmos com o nosso Criador. Hoje não somos inimigos mais de Deus. A palavra de Deus diz que antigamente, está lá no livro de Efésios, no capítulo 2, nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Éramos por natureza filhos da ira como os demais, né? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, com muito amor que nos amou, né? Nos ressuscitou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então nós éramos inimigos, nós não tínhamos paz com Deus. Hoje nós fomos reconciliados e alcançamos paz. Então ter paz com Deus está relacionado com relacionamento, né? Hoje nós nos reconciliamos novamente com o nosso Criador. Nós temos paz com Ele. Não é mais nosso inimigo. Nós não somos mais inimigos de Deus. Então isso é muito importante. E isso é ter paz com Deus, né? É ser reconciliado com o seu Criador. E o que isso impacta na nossa vida? Muita coisa. Isso é muito importante. Muita gente hoje no meio religioso tem uma visão distorcida de quando o cristão está passando alguma dificuldade, algum sofrimento, alguma provação, é porque Deus está irado com ele. Não, isso não é possível. Por quê? Porque hoje nós temos paz com Deus. Então, se você está enfrentando algum sofrimento, alguma adversidade, não é Deus irado com você, não. Porque você não é mais inimigo de Deus, você já fez as pazes com o seu Criador através do sangue do conserto eterno. Então, se você está passando alguma dificuldade, três coisas acontecem. Ou você está passando porque Deus te ama e Ele te corrige. A palavra de Deus diz lá em Hebreus, né? Que Deus corrija todo aquele que ama e açoita a todo aquele que recebe como filho. Não porque Ele nos odeia ou porque nós somos alvos da ira de Deus. Não, mas porque Ele nos ama. Um pai corrige o seu filho para o seu próprio bem. Assim também o nosso Criador muitas das vezes nos corrige. Então, se você está passando alguma dificuldade, né, faça uma reflexão, né, como você está se comportando, né, se você está agradando o teu Criador, o teu pai, né? E se isso que você está passando não é justamente Deus te corrigindo, porque Ele te ama, não porque Ele está irado com você de forma nenhuma, não. Por quê? Porque você tem paz com o teu Criador. Isso é bom, porque você vai ter a sua mente tranquila. Quando você estiver passando alguma coisa, você vai dizer, não, aqui ou é Deus está me corrigindo para que eu sirva Ele melhor, porque às vezes eu estou andando pisando em falso, né? Eu estou trilhando caminhos que não é um caminho de um cristão, então Deus está nos corrigindo com seu cajado, né? Assim como o pastor com seu cajado, muitas das vezes ele corrige, coloca as ovelhas no caminho que ela deve andar. Então isso é um ato de amor, não um ato de ira de Deus. Ou então você pode ser também alvo das setas do adversário. A palavra de Deus diz, né, que ele está em derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Então muitas das vezes vem algumas setas, né, que às vezes é o adversário por permissão de Deus, evidentemente, como aconteceu lá na vida de Jó. Jó era um homem que ele tinha paz com Deus, mas mesmo assim ele foi alvo, né, das setas do adversário. Mas no final o nome de Deus foi glorificado. Em qualquer situação que você esteja passando, o nome de Deus vai ser glorificado na sua vida. Então você está sendo alvo, você está vendo alguma situação que você está vendo que o clima está pesado, você pode desconfiar que é o teu adversário investindo furiosamente contra você. Então você vai entender, né, que ali é as setas do maligno. O que é que você vai fazer? Você vai ler o capítulo 6 do livro de aos Efésios, lá está escrito, armai-vos da armadura de Deus para que possa resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes, né? Então você vai
vai ver ali quais são as instruções, você vai ter que ter o capacete da salvação, a espada do Espírito, calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz, o escudo da fé, com o qual você vai poder apagar todos os dados inflamados do maligno. Então, se você desconfiou que é isso, né? Então pode ser que seja mesmo. Ou então você está no mundo, sujeito ao sofrimento, sujeito a envelhecer, sujeito a morrer, sujeito a adoecer, sujeito a ficar desempregado, nós somos sujeitos a um acidente. Então, pode ser também que o sofrimento que você está passando é sofrimento que acontece na vida de qualquer ser humano. É o que a palavra de Deus diz, o que acontece na vida do justo, acontece na vida do ímpio, o que acontece na vida do ímpio, acontece na vida do justo. Nós estamos num mundo corrompido, cheio de tribulação. Então, mas nunca o que você está passando como cristão é porque Deus está irado com você. Não. Por quê? Porque você tem paz com Deus. Então, lembre-se disso, quando você estiver passando alguma adversidade, então a tua consciência está em paz, eu tenho paz com Deus. Deus não é meu inimigo. O que eu estou passando não é Deus está irado comigo. Pode até ser que Ele esteja me corrigindo, mas não por ira, não porque Ele me odeia, não porque eu seja alvo da ira de Deus, mas porque Ele me ama, né? Como um pai corrige o filho, Ele também me ama. Então isso é muito importante. Ter paz com Deus é estar reconciliado com o seu Criador, né? Devido à queda do homem, então todo homem se afastou do nosso Criador, mas nós fomos justificados e hoje nós nos reconciliamos com o nosso Criador. Então espero que você tenha gostado desse vídeo, né? E tenha aprendido um pouquinho juntamente aqui com a gente. Nesse canal tem um compromisso de propagar o Evangelho genuíno de nosso Senhor Jesus Cristo. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas também. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.